Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, gostaria de pedir a você, caso seja a sua primeira vez aqui, que assista os vídeos e as lives e gostando, que você comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Basta depois você ir na aba comunidade, clicar no link que você cai direto no nosso grupo. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno e também no Twitter, @radar_Vascaíno. E demais ajudas você pode fazê-lo através da chave Pix para o Banco Inter. A chave é noradarvascaíno@gmail.com. noradarvascaíno@gmail.com. Inclusive tem aqui ó, o QR Code, basta você apontar a sua câmera que você consegue nos ajudar. Bom, falando um pouco aí de futebol, o Vasco da Gama, esse ano ele já realizou 8 clássicos em 23 e o Vasco perdeu 5. Perdemos 5. O Vasco, a equipe do Vasco já enfrentou seus rivais 8 vezes, segundo a matéria, e essas ocasiões, juntando o Campeonato Carioca e Brasileiro, dão esse total de 8 jogos. No primeiro clássico, em 23, o Vasco perdeu por 2-0 para o Fluminense, em uma partida válida pelo Campeonato Carioca, aqueles 2 gols do Germancano, lembra aquele que ele meteu lá do meio de campo? Pois é. E na rodada seguinte, o Vasco venceu o Botafogo, que era um time bastante diferente do que está hoje, também por 2-0, com gols de Pedro Raul e Alex Teixeira. Então, os 2 primeiros jogos do ano em clássicos, o Vasco tinha perdido um e vencido o outro. Perdeu o Fluminense e venceu o Botafogo. Naquele momento, existia uma certa confiança no processo de SAF em que o clube estava passando e ainda passa. Porém, sendo mais questionado hoje. O time comandado naquele momento por Maurício Barbieri chegou a vencer o Flamengo na nona rodada do Cariocão, né? Ao vencer por 1-0 o gol do Puma Rodrigues. Mas aí na sequência veio aí os jogos da semifinal e o Vasco perdeu para o Flamengo as 2 partidas. Perdeu de 3-2 no primeiro jogo, aquele jogo que o Manuel Capaz entregou a bola para o Pedro, lembra que a gente estava ganhando? Pois é. E também no segundo jogo, o jogo de volta, o Flamengo venceu por 3-1 e aí sacramentou a sua ida à final do campeonato. Bom, iniciando o Campeonato Brasileiro, o Vasco já fez 3 partidas aí clássicas contra Fluminense, Flamengo e Botafogo. Fluminense foi 1-1, aquele jogo atípico em que o Fluminense pareceu que só ele entrou em campo, o Vasco só, né, assinou a súmula e apareceu dentro de campo. Foi aquele jogo em que o Fábio entregou a bola para o Alex Teixeira e o Alex Teixeira tocou para o Pedro Raul, que fez o gol. Só. Do restante, só deu o Fluminense. Depois o Vasco encarou o Flamengo de novo e a gente foi simplesmente escorraçado, tomando 4-0 no primeiro tempo, um baile de bola. O Vasco não viu a bola e aí no segundo tempo o Flamengo relaxou e a gente conseguiu fazer um golzinho de pênalti com o Jair, perdendo o jogo de 4-1. E ontem completou, né, o 8º jogo aí de clássicos com a nossa derrota para o Botafogo por 2-0, numa atuação mais uma vez ridícula de um time que só treina para o Campeonato Brasileiro e a única chance de gol que nós tivemos foi num erro do zagueiro do Botafogo, porque criação foi 0, ou seja, essa SAF a gente não sabe a que veio, porque gastaram, segundo o seu Paulo Brax, a maior janela da história, 110 milhões de reais, para montar esse time pífio que não ganha de ninguém. Ao todo, aí, em 13 rodadas do Campeonato Brasileiro, ganhou apenas 2 jogos. É difícil, né?
É difícil. E aí, o que você acha disso aí? Gostaria que você deixasse seu comentário com relação a essa situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. E por falar em pontuação do Campeonato Brasileiro, o Vasco, com os 9 pontos que tem até então nessa 13ª rodada do campeonato, ele acaba de se igualar à campanha de 2015, quando foi rebaixado. Segundo o levantamento aqui do Evaldo José e também do Hugo Parpa, os números são os seguintes. Em 2015, o Vasco tinha 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, com 5 gols a favor. E agora, e 9 pontos também. Agora o Vasco tem 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, com 11 gols marcados. Mas em compensação também, né? Os gols sofridos aumentaram bastante. O Vasco tinha feito na campanha de 2015 o total de 41 pontos com apenas 10 vitórias em 38 rodadas. Nos anos anteriores que o Vasco caiu, em 2008 ele conseguiu 40 pontos e tinha 11 vitórias. Em 2013, 44 pontos e 11 vitórias. Em 2015, 41 pontos com 10 vitórias. 2020, 41 pontos também com 10 vitórias. E esse detalhe, né? Agora em 2023, com 13 rodadas, o Vasco tem 9 pontos e 2 vitórias. Realmente é muito pouco, né? Mas é muito pouco para um time que foi vendido para uma empresa que parte da torcida pagou aquele mico gritando, né? Querendo tirar onda com o Urubu, falando que era uma empresa milionária. Realmente é lamentável, como diz Júlio Brandt. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de colocar agora nesse vídeo. E lembrando a você que logo mais às 22 horas a gente está de volta com a nossa live especial de segunda-feira, com a nossa equipe toda aqui para debater também o jogo de ontem com mais calma e falar dos assuntos pertinentes ao Vasco. Olha, tem situação aí da 777 que é de cair o cabelo. Muito bem. Conto com você. Se você não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber as notificações. Daqui a pouquinho a gente se vê. Valeu!